E qual é? Agora eu sou Nutella. Bom dia, solta a vinheta. Salve galera! Passando por aqui para trazer uma novidade para vocês. Eu sei que tem muita gente que gosta de fazer as apostas esportivas e eu mesmo já indiquei a Bet7k aqui e muita gente já ganhou dinheiro com isso. Hoje eu trago uma novidade. A Bet7k incluiu o cassino na casa de apostas. Roleta, blackjack e muito mais. Agora você não fica preso a ganhar 3, 4 vezes só o valor investido. Nesses jogos você pode ter um retorno de 50, 100 vezes o valor investido. Em pouco tempo, muita gente já tem ganho dinheiro nesse tipo de ação de apostas. Pensou apostas? Pensou Bet7k? Experimente! Olha, você não vai se arrepender. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa segunda-feira começando uma semana e olha, uma semana espetacular com muitas informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos, então eu peço para você logo de cara se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar, porque hoje começa uma nova era no Vasco da Gama. Isso mesmo, ontem tivemos a AGE, Assembleia Geral Extraordinária, para a votação em relação à parceria da empresa americana 777 Partners para ser administradora do futebol do Vasco e ser dona de 70% da Vasco SAF. E os sócios do Vasco aprovaram essa parceria, quase 80% dos votos sim aprovando essa situação, e o Vasco agora com essa nova parceria, até porque tem que aguardar também os trâmites burocráticos para a efetivação dessa nova empresa, a Vasco SAF, e aí sim os americanos poderem começar a trabalhar em relação a essa questão do futebol do Vasco, na questão, por exemplo, de estrutura e também o aporte financeiro que vai ser colocado nessa Vasco SAF, o que vai dar mais tranquilidade para o time que briga ainda para voltar à Série A do ano que vem. Inclusive tem partida amanhã, importante, fora de casa, 8h30 da noite em Campinas, contra a equipe da Ponte Preta pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco faz hoje o último treinamento no CT Moacir Barbosa e logo depois do treinamento já viaja para Campinas visando essa partida. E aí fica a pergunta, com essa aprovação da empresa americana ser dona e também ter essa questão da Vasco SAF, isso dá uma motivação maior para os jogadores do Vasco? Eu fiz essa pergunta para ele, Jean Faísca, e ele responde aqui nesse Bom Dia Gigante. Salve torcedor vascaíno ligado nesse Bom Dia Gigante. E passado aí esse final de semana histórico para o torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama, com a aprovação ontem esmagadora na AGE, o Vasco agora começa a pensar, pelo menos eu acho que o futebol já deve estar pensando há um bom tempo, no confronto de amanhã contra a equipe da Ponte Preta. A gente sabe aí que o Vasco acabou caindo para a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série B. A gordura ainda é relativamente tranquila, o Vasco aí tem 6 pontos para o 5º colocado, só que o aproveitamento do Vasco nas últimas rodadas foi muito abaixo. Então para o jogo de amanhã, o Vasco precisa mais do que nunca voltar a pontuar e de preferência com os 3 pontos. Tem algumas dúvidas aí o técnico Emílio Fara, a ausência do Nenê, a ausência do Palácios, a ausência do Yuri. Mas enfim, eu acredito que com essa aprovação da SAF seja até mais um incentivo para esse elenco de jogadores. A gente sabe que com essa injeção de dinheiro que virá esse ano e também ano que vem, a empresa norte-americana já vai começar a peneirar esse elenco do Vasco. Então eu acredito que é uma motivação para esses jogadores começarem a render cada vez mais para tentar fazer parte aí do processo dessa retomada do Vasco ao protagonismo do futebol brasileiro. A gente sabe que será de forma lenta, mas aqueles que estiverem correspondendo dentro de campo poderão fazer parte. Aqueles que agora já não estão rendendo aquilo que seja satisfatório para a empresa norte-americana, com certeza chega no final do ano, serão aí rescindidos seus contratos, enfim. Então eu acredito que é sim uma motivação a mais para essa equipe no jogo de amanhã à noite. Abraço, galera!
E o Vasco define hoje a relação dos jogadores que vai para Campinas para esse jogo contra a equipe da Ponte Preta. Há uma expectativa muito grande em relação aos 4 novos contratados pelo Vasco e que já estão incluídos no bid da CBF. Os laterais Matheus Ribeiro e também o Paulo Vitor, além dos atacantes Bruno Tubarão e Fábio Gomes. Eles já estão regularizados e podem, inclusive, estrear contra a Ponte Preta, mas tudo depende, é claro, da decisão do técnico Emílio Faro. Por falar em relação ao treinador, tem a questão do time titular do Vasco, que tem 2 desfalques importantes, pelo menos entre os titulares, Yuri Lara e Nenê. Mas o técnico Emílio Faro não deve fazer muitos mistérios e deve mesmo colocar Zé Gabriel no lugar do Yuri e também o Alex Teixeira jogando na vaga do Nenê. Com isso, o time seria o seguinte: Thiago Rodrigues no gol, na lateral direita Léo Matos, a zaga com Quinteiro, Anderson Conceição e o Edmar fazendo a lateral esquerda. No meio campo, Zé Gabriel, Andrei Santos e Alex Teixeira. E lá na frente, Gabriel Peck, Figueiredo e Raniel. Esse o provável time do Vasco para encarar a Ponte Preta amanhã, 8h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. E aí, gostou dessa escalação? Queria ver outros nomes? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, eu quero ver você comentar aqui no canal Atenção Vascaínos. Já o time sub-20 está classificado para as quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria. Jogando ontem no Nivaldo Pereira, o time do Vasco empatou com o RB Bragantino por 3-3 e olha que perdia por 3-0 e foi buscar o empate nos minutos finais. Com esse resultado, o Vasco termina a primeira fase na 3ª colocação do Grupo B e vai encarar o Palmeiras, que foi o 2º colocado do Grupo A em 2 jogos. Primeiro jogo com mando de campo do Vasco, o segundo com mando de campo do Palmeiras. Os gols do Vasco na partida de ontem foram marcados 2 vezes pelo atacante Paixão e 1 vez pelo Roger, zagueiro, que também faz a volância do Vasco, camisa 5, fez o gol do empate no 3-3. E o atacante Paixão fala inclusive sobre a partida de ontem, a sua atuação individual e já projeta as quartas de final, em que o Vasco vai ter uma pedreira pela frente. Sim, no primeiro tempo a gente não fez uma boa partida, mas depois dos 40 que a gente fez o gol, a gente acordou, a gente teve ânimo, a gente teve muita intensidade. Então conseguimos reverter essa situação e no segundo tempo conseguimos reagir e empatar esse jogo. E graças a Deus eu fico honrado de ter feito mais 2 gols nessa competição e agora ter foco nas quartas de final para a gente sair classificado. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E é um oferecimento da Beer Tips, que é uma consultoria para você fazer apostas esportivas em todas as plataformas aqui na internet. Você quer saber como? Na descrição desse vídeo tem um link para você entrar no grupo de Telegram, que é gratuito. Você entra e tem muitas dicas bacanas. E se você quer receber dicas ainda maiores e melhores, vai ter também o grupo VIP. Você entra no grupo gratuito e saiba de todos os detalhes para você entrar também no grupo VIP de Telegram. Paga uma quantia por mês, mas com certeza você vai ter lucros importantes com a consultoria da Beer Tips, que também tem uma página do Instagram. Siga eles lá, que é importante você também ter todos os acessos à Beer Tips, que é um parceiro do canal Atenção Vascaínos. E já tem arbitragem para o jogo de amanhã entre Vasco e Ponte Preta. E olha, vai ter polêmica. Quem apita o jogo é esse cara aí, ó, Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul. E no VAR, Adriano Milkviski também vai ser o responsável pela arbitragem de vídeo, e ele que já foi no jogo Vasco e Ituano, empate em 1-1 aqui no Rio de Janeiro. E uma informação importante: o atacante de 21 anos está sendo esperado e pode ser confirmado oficialmente pelo Vasco nos próximos dias ou até mesmo nas próximas horas. Jogador de 21 anos que estava no Internacional chega por empréstimo do Vasco até o final dessa temporada. E para fechar, o ídolo Roberto Dinamite passou por uma cirurgia ontem no hospital da Unimed, na Barra da Tijuca. Ele ainda se recupera em relação a essa cirurgia no próprio hospital, mas passa bem, até porque a cirurgia foi bem tranquila, e a gente vai manter as orações e as rezas em relação ao grande ídolo Roberto Dinamite, que está bem e se recuperando. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema?
Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, a gente convoca ele, Flávio Dias, que inclusive esteve ontem lá na sede do Calabouço, acompanhando toda a GE em relação a essa aprovação da 777 Partners como dona de 70% do futebol do Vasco. E o próprio Flávio conta todos os detalhes dos primeiros passos da Vasco SAF a partir agora dessa aprovação em relação aos sócios. Conta pra gente, Flávio. Bom dia. Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia a todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. Depois da eleição de ontem, que sacramentou a 777 Partners como dona de 70% do futebol do Vasco, da Sociedade Anônima do Futebol, agora é pensar no futuro. E o futuro começa hoje. Começa em relação a alguns aspectos muito importantes. Primeiro, a constituição da própria SAF. Já há uma situação bem adiantada para que em poucos dias seja constituída a empresa, tenha-se o CNPJ para poder abrir conta, para se poder ter os aportes. Feito isso, o trabalho vai ser oficial, porque oficioso, bem ou mal, ele já era feito, Emerson, principalmente depois da chegada de Paulo Brax e também durante o processo dos 70 milhões do empréstimo Ponte. Como os 70 milhões, muitos dos assuntos que foram resolvidos tiveram a aquiescência da 777, como, por exemplo, a questão da contratação de Carlito Palácio. Houve uma consulta para saber se seria um nome para contratar, houve o aval da 777 em cima daquilo que o scout do Vasco havia levantado. Deu-se uma justificativa, a 777 aceitou e a situação foi resolvida. Outro assunto, Alex Teixeira. O fechamento de Alex Teixeira passou primeiro pelo Vasco, mas depois foi a 777 e mostrou-se aos norte-americanos a importância de ter um jogador símbolo, cria do Vasco, dentro do clube. Tanto é que a última visita deles foi exatamente no dia em que Alex Teixeira voltou a vestir a camisa cruz-maltina. Portanto, já havia uma gestão mesmo que, digamos, não sendo oficial, oficiosa, mas já existia. Paulo Brax, ao chegar aqui, já também instituiu alguns métodos, algumas situações. Por exemplo, foi conversar diretamente com Andrei Santos e com sua família, dando segurança para a renovação. Outra situação envolvendo também o CT. O CT Moacir Barbosa não causou boa impressão. O campo teve muitas rusgas em relação ao seu estado, que estaria trazendo problemas. A própria estrutura também não agradou. E aí Paulo Brax entrou para ajudar Carlos Brasil, ainda sem ter a caneta. E no Internacional foi conseguir a liberação de Paulo Vitor, foi conseguir a liberação de Gustavo Maia. No Atlético Mineiro, clube que tem relação boa, porque foi gestor da Federação Mineira e também do América Mineiro, conseguiu a liberação de Fábio Gomes, valendo-se do seu ótimo trânsito com o empresário do jogador, André Cury, empresário que trata de grandes jogadores no mercado. As coisas foram acontecendo já de forma oficiosa, mas agora resolvido. Eu posso adiantar ao torcedor do Vasco que algumas medidas serão bastante claras. Já deve haver um adiantamento dos 120 milhões que serão aportados assim que tudo estiver ok, de 60 milhões para dar tranquilidade ao departamento de futebol, com pagamento de salários, com investimento em tecnologia, com melhorias no CT, como por exemplo, o próprio gramado. O CT não pode parar para que uma reforma ampla seja feita, mas a área que já está funcionando será mantida, talvez sendo feito mais um campo com um gramado maravilhoso e já se começando a obra em outras áreas que estão prontas para receber material, mas por falta de grana não se consiga. Então a ideia já é investir pelo menos de 20 a 30 milhões no CT Moacir Barbosa. Paralelo a isso,
é outra situação que vai ser definida. Agora sim, o treinador. Será essa a principal contratação nesse momento da 777. Já com nomes estudados, já com nomes mapeados e alguns até oferecidos, como Marcelo Bielsa, a direção, através do gestor, do representante da 777 no futebol do Vasco, Paulo Brax, vai definir o timing, o momento. Amanhã tem um jogo contra a Ponte Preta e não se surpreendam se até durante essa semana Paulo Brax, junto ao departamento de futebol, que também vai sofrer de alguma forma uma ideia do que será o futuro, serão mantidos, serão retirados, vão haver trocas. Tudo isso vai ser passado agora de maneira oficial, trazendo até uma segurança. Mas a tendência é que todo mundo permaneça, como até o final do ano, trazendo o Vasco para a Série A do Campeonato Brasileiro. Treinador é a grande possibilidade. Jogador fica mais complicado por conta da janela de contratações. Mas de qualquer maneira, os assuntos mais diretamente ligados estão nisso. Treinador, dar tranquilidade ao departamento de futebol, investimento, melhoria do CT para que as coisas possam andar o quanto antes. Mas em resolvendo, aí sim, situações que provavelmente vão ser resolvidas no final do ano, dezembro, janeiro, já podem ser adiantadas. De repente, jogadores assinando pré-contrato, jogadores já sendo até contratados e apenas sendo apresentados na janela do final do ano. Mas a prioridade é dar tranquilidade para que o Vasco possa subir, voltar para a Série A, porque isso é fundamental para que o projeto da Vasco SAF comece com o pé direito. É isso, Emerson. A gente se fala logo mais na nossa tradicional live aqui no canal Atenção Vascaínos. Tchau. Valeu, Flávio, obrigado pelas suas informações. E agora eu quero saber de você, torcedor. O que você achou da aprovação? Gostou, aprovou, não aprovou? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui, que é importante a sua participação aqui no canal Atenção Vascaínos. E claro, deixa o like nesse vídeo que é importante. Se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e sempre compartilhe. É só copiar o link e avisar para todo mundo. Cola lá nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, grupo da família, grupo da faculdade, grupo de trabalho. Avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar com muitas informações exclusivas aqui do canal Atenção Vascaínos. Tem também o nosso segundo canal, você não conhece? O card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir o Acorda Vascaíno feito pelo Flávio Dias, que está muito bacana. E também o nosso site, atençãovascaínos.com.br. O Sérgio Kind fez uma porção de matéria durante a madrugada, exclusivas de tudo que aconteceu dessa AGE, entrevistas exclusivas aqui do canal, então você corre lá para acessar o nosso site, atençãovascaínos.com.br. Siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e, claro, participe sempre dos nossos canais aqui no canal Atenção Vascaínos e lá no canal Ave Mais. Grande abraço, ótima segunda-feira. Hoje tem a nossa tradicional live 7h30 da noite, com certeza com um convidado muito especial. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!